Queridos amigos, companheiros de todas as horas, muito boa noite. São 21h02 do dia 24 de abril de 2022. Nesta noite, nós iremos continuar abordando o tema Novos Tempos, Nova Postura, do livro que tem como autor Trigueirinho. Para iniciar o nosso encontro, nós vamos fazer uma prece inicial. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar aos nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Assim seja. E com esta oração maravilhosa, nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos juntos em mais um domingo, aprendendo um pouco mais sobre espiritualidade, sobre vida, sobre novo despertar. Para isto, nós vamos ver mais uma vez uma passagem do Sermão da Montanha. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão.
E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. E é com esta oração, meus irmãos, desse maravilhoso ser que habitou entre nós, que nós damos início ao nosso encontro. É com esta oração do Sermão da Montanha, mencionada por nosso amado irmão Jesus Cristo, que nós estamos iniciando mais uma noite de estudos, mais uma noite onde, à luz dos seres que já habitam a nova terra que desperta, nos envolve, nos esclarece e nos entrega para esta nova caminhada. Vamos então iniciar a leitura desta obra maravilhosa. Na noite de hoje, nós iremos estudar ou ler simplesmente o trecho das páginas 15, 16 e 17, que trata da sabedoria da entrega. Ela começa dizendo assim: a consciência comum do homem terrestre da superfície é circunscrita ao efeito das respostas mecânicas de seus pensamentos, sentimentos e hábitos que, em um círculo de hereditariedade biológica, a mantém presa à matéria. Circunscrito quer dizer, nesse texto, limitada. Somente a ação da energia interior pode fazê-la elevar-se e desprender-se dessa região obscura que alimenta os mais primitivos pensamentos. A verdadeira situação dos níveis densos não pode ser percebida pelo homem que somente neles permanece enfocado. Para reconhecê-la, é necessário elevar-se a patamares superiores e assim estar no mundo sem ser do mundo, como indicou Jesus Cristo.
O imenso contraste existente entre os homens que no mesmo planeta apresentam tão distintos traços de caráter, graus de compreensão e modos de vida não é, em si, fruto de fatores sociais, culturais ou econômicos, mas sim decorrente justamente com esses fatores de causas anteriores da própria origem da Terra. Se pudéssemos tomar conhecimento de toda a história desta humanidade e deste planeta, saberíamos reconhecer a enorme oportunidade cíclica que os homens hoje estão tendo. Encontram-se agora diante dos portais da libertação, da liberação. Mas tão grande é o apego e tão elevado o grau de ilusão que as forças dos níveis materiais lhes impingiram que mesmo os seres mais conscientes recuam no caminhar, temendo perder a situação alcançada. Situação que é deplorável diante da grandiosidade do que lhes está sendo oferecido pelo universo. O homem ultrapassou o grau permitido de desajuste e de interferência nas leis planetárias. Levado pela ambição, pelo orgulho e pela necessidade de satisfação de seus mais grosseiros apetites, teve atuação nefasta na natureza. Agora, nos dias que restam deste ciclo, antes que um holocausto ocorra, liberando então o planeta para uma etapa mais luminosa e sutil, a purificação e a transmutação em todos os reinos da natureza serão os processos a serem assumidos tanto na consciência quanto na própria vida, na prática da vida. O despertar da Terra não depende de uma decisão humana. Seja qual for o caminho assumido pela humanidade, a liberação e a luz se implantarão neste planeta. Isso está decidido pelo universo, e por tal razão os irmãos do cosmos estão presentes. Ao homem cabe entregar-se à lei suprema e desapegar-se. Seu avanço é decorrência do despertar do espírito. Mas pouco valem essas informações se ele não der certos passos. Poderão eventualmente servir como sementes para germinar. Terão de esperar o impulso do próprio espírito que é imortal. O simples fato de um indivíduo entregar-se aos planos superiores e abrir-se à purificação gera nos níveis internos vórtices que possibilitam maior e mais livre ação das energias de seu espírito. A vigilância é sempre necessária para que não se caia nos atalhos propostos pela sutil ambição espiritual. O equilíbrio e o desapego são também aqui os melhores conselheiros. A cada etapa, o indivíduo recebe maior manancial de conhecimento e quanto mais ele se acerca dos que são centelhas de conhecimento divino, mais a sabedoria se integra ao seu ser interior. Torna-se assim imune às pressões retrógradas das forças puramente materiais. Há de avançar sempre e nas leis supremas encontrar fortaleza. Portanto, meus amados, minha amada amiga e irmã Aldenora, ficamos na conclusão deste texto para iniciarmos a semana que vem humildade, coragem e discernimento. Vamos voltar ao nosso trabalho
e discutirmos um pouco o que nós acabamos de ler. É muito interessante tudo o que nós vimos, tudo o que até agora foi lido. Por que nós dizemos que é tão importante, que é tão interessante? Porque hoje nós não estamos sendo obrigados a mudar. Nós estamos sendo convidados a mudar. Mas é um convite tão sincero, tão forte, que cada um de nós tem no livre-arbítrio a oportunidade de dizermos para o nosso íntimo: eu mudo ou eu continuo como estou? Se eu quiser continuar como estou, de uma coisa eu tenho que ter certeza: que eu vou habitar lugares ou planos iguais ou inferiores ao plano terrestre, porque à Terra eu não vou mais pertencer. Então é um convite, que eu posso dizer, entre aspas, que é obrigado. Ou você muda, ou o universo se responsabiliza em lhe mudar. A Terra não vai mais mudar pelo bem-querer dos homens, dos seres que têm a mente ainda tão arraigada ao materialismo. Hoje é o universo, são as hierarquias, são os seres que habitam o interior do planeta Terra, tanto nas linhas terrestres quanto nas linhas marítimas. São eles, mais os seres extraterrestres, que estão responsáveis pela mudança e pela transformação. E como diz aqui no texto, nós que habitamos a superfície da Terra e que temos mentes ainda limitadas, né, com pensamentos e sentimentos e hábitos mecânicos, teremos que mudar o mais rápido possível, se nós quisermos habitar planos pelo menos parecidos com a Terra. Ele diz ainda que o imenso contraste existente entre os homens é muito grande, a ponto daqueles que são mais embrutecidos tentarem tragar os que são mais polidos. E os que são mais polidos param, pensam, refletem e entendem que não podem ou não devem bater de frente. Eles precisam recuar para que a transformação aconteça dentro daqueles que são embrutecidos. Nós desconhecemos a história da humanidade. Nós desconhecemos a história do nosso planeta. Nós vivemos baseados em algumas histórias que nós ouvimos ou lemos, histórias bíblicas. E as nossas histórias? Por que nós somos tão difíceis? Por que nós temos tantas vezes que dizer que somos invejados, que temos inimigos,
Por que, ao nos levantarmos pela manhã, não paramos e agradecemos? Por que, ao olharmos a entrada dos nossos considerados inimigos, não praticamos a empatia? Não precisamos falar com eles, não precisamos nos dirigir, mas temos a necessidade de, pelo menos, não emitirmos pensamentos negativos, porque eles voltam para nós. Ele fala ainda, em um determinado ponto do texto, que no momento em que nós iniciarmos um processo de transformação moral, os nossos vórtices irão trabalhar de uma maneira mais sutil. E para quem não sabe ainda o que são esses vórtices, são verdadeiros ciclos que existem em nossos corpos materiais e espirituais. Portanto, precisamos a cada instante perceber as entradas e saídas energéticas que existem em nossos corpos. Ele diz ainda, em uma outra parte do texto, que o homem já ultrapassou todos os graus permitidos de desajustes e de interferência nas leis planetárias. Nós estamos vendo aí e estamos às portas de uma guerra. Nós estamos às portas de uma transformação, se é que ela pode acontecer pelas mãos do homem. Mas tenham certeza, meus caros irmãos, que as hierarquias maiores, que os seres que comandam galáxias não irão permitir que ocorra tamanha ou tamanho desastre. O despertar da Terra, como já foi dito, não depende de uma decisão humana. O despertar da Terra está nas mãos dos irmãos do cosmo, porque eles estão presentes. Jesus Cristo, São José, Nossa Senhora e tantos outros seres que estão à frente dessa batalha tão grande, que é a de sustentação da paz, para que haja de verdade a transformação natural nesse planeta, a regeneração. Porque o avanço desse planeta só irá ocorrer com o despertar dos nossos espíritos, com o despertar dos nossos irmãos. Nós precisamos urgentemente começar a entender que precisamos de mudança. Precisamos, pelo menos, entender que aos poucos não precisa ser de maneira radical. Ninguém muda do dia para a noite. A gente precisa entender que pontos que existem em nossas mentes, em nossos atos, coisas que nós consideramos negativas em nosso comportamento, vamos listar e eliminar de nosso dia a dia, paulatinamente, algumas dessas atitudes. E aí nós vamos alcançar o equilíbrio, para somente depois alcançarmos o desapego
Porque o apego material, seja ele qual for, é ele que nos faz definhar. É ele que nos causa tanto desconforto. Apego ao financeiro, apego aos bens materiais, apego ao outro, apego a tudo que nos cerca. Quando nós praticarmos o desapego, nós iremos viver melhor. Primeiro porque, se esse apego for carnal, de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem, ninguém é objeto, ninguém é posse de ninguém. Nós somos companheiros de jornada e precisamos nos entender. Então, a cada etapa, o indivíduo recebe maior manancial de conhecimento, como ocorre em uma sala de aula. Nós adquirimos esse conhecimento e, a partir de um momento avaliativo, nós passamos para uma nova sala de aula. Precisamos deixar que o conhecimento divino e a sabedoria integrem o nosso interior. E aí, tudo irá acontecer. Eu vou abrir agora um espaço para que a nossa querida amiga e irmã Aldenora, que se encontra presente, possa trazer a luz do seu conhecimento para que nós também possamos nos alimentar dessas palavras. Boa noite, Aldenora. Seu áudio está desligado, seu microfone. A mão. Boa noite. A pessoa mais querida que está orientando a esse. Eu li rapidamente da página inicial até a página de informações. Eu vou voltar novamente ao texto, mas pelo meu entendimento rápida, é assim, o planeta é como se o planeta as energias voltadas para essa mudança que o homem precisa fazer. O homem precisa evoluir. Então, assim, o homem de modo geral, ele faz essa avaliação, ele percebe, acompanha a mudança, que não é fácil, é necessário de certos valores, que a gente valorize na vida, na atual vida ou não. Essa mudança vai depender do entendimento. Não é fácil. Principalmente, como ele coloca, acho que ele coloca a questão da matéria. Da matéria.
estou me lembrando como é que ele. Então, não é assim tão fácil, né? Mas vamos tentar. Como você colocou, é, dependendo das nossas aqui, então, onde o planeta, as energias do planeta Terra estão voltadas para essa mudança, ou a gente faz, ou a gente evolui, né? Ou ao desencarnar, vamos para planos mais inferiores. Perfeito. Ah, o que os livros de Trigueirinho trazem, Aldenora, é uma leitura bem diferenciada daquelas leituras que nós já estamos acostumados, né? Nós lemos aí, para quem leu, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos, além de livros além de romances espíritas, né? Livros que nos fazem viver uma história como se fosse uma grande novela. Chegou agora o momento na Terra de leituras mais profundas, de leituras mais científicas, né? E aí Trigueirinho traz essa oportunidade com vários livros, se não me engano, eu não lembro aqui de cabeça, mas são vários. Oi? Essa oportunidade que nós estamos tendo, coloca, considerando hoje, trata-se da oportunidade da evolução. Isso. Então, assim, isso. Então, olha só, ele coloca de maneira muito clara a oportunidade que nós temos, pelo menos, de perceber. Se nós não temos ainda condição de acompanharmos essa transformação, mas que nós pelo menos percebamos para que as coisas se tornem menos difíceis, né? Porque mais fáceis não irão ficar. Despertar, eu acho. Isso. Quando a gente começa a pensar, a gente começa a despertar. Isso. Então, nós temos aí o convite dessa hierarquia, desses seres, todos os dias. E esses seres, eles já se encontram na Terra, encarnados. Eles foram seres que, se não me falha a memória, eles são daquela época em que Lemúria, Atlântida, aquelas civilizações existiam e que elas emergiram, né? Então esses seres, eles naquela época, eles já tinham uma desenvoltura evolutiva muito alta, né? A construção das pirâmides está aí para as pessoas estudarem e até hoje não entendem como é que colocaram aquelas pedras umas sobre as outras. Existem outras coisas, né, nas civilizações astecas, incas, maias e outras mais antigas que o próprio homem ele não entende como tudo isso aconteceu, como essas mudanças ocorreram, né? Ou como essas construções foram feitas. Só um momentinho que minha câmera deu uma parada aqui, Aldenora. Bem rápido aqui. De vez em quando acontece isso, creio eu que seja pelo computador. Tá aqui ela. Vou só fazer aqui ela voltar, tá?
Um momentinho que ele perdeu. Então, é como eu vinha dizendo, as civilizações elas já estão aí. Todas essas civilizações já estão entre nós. Nós chamamos de intraterrenos os que vivem no interior da Terra. Nós vivemos na superfície, eles vivem em mundos internos. Existem várias entradas hoje estudadas, já comprovadas pelo Pará, naquela serra, aquela serra da Mesa, né? Ali tem entradas. No núcleo mesmo central da Amazônia tem várias entradas, cavernas, lagos que as pessoas chamam de lagos mágicos, né? Por onde índios e outras pessoas veem algumas coisas saírem, entrarem, eles não entendem o que é. Então existem inúmeras. A Cordilheira dos Andes, ali são civilizações enormes que existem ali por baixo. Europa, Ásia, África, Oceania, em todas as partes do planeta já existem civilizações que habitam entre nós. Eles também são encarnados, né? Só que eles são de uma matéria mais sutil. Eles podem se materializar e se desmaterializar no momento que eles quiserem. Eles já passam nas ruas entre nós e nós não percebemos que são intraterrenos. Existem os seres intramarinhos, os que vivem nos oceanos, né? Nas grandes civilizações, nas profundezas do mar. Só que vão existir várias contestações, vão existir pessoas dizendo que não, que isso é história da carochinha, mas não precisa ninguém discutir, não precisa ninguém querer provar. Em um determinado momento, tudo vai acontecer. Eles irão aparecer, eles irão estar próximos a nós, as naves irão começar a aparecer, né? Então, a gente não precisa provar nada. O importante é que nós tenhamos a certeza de que tudo isso existe e de que nós já começamos um processo de transformação há vários anos, né? Amparados por eles. Muito evoluído, capazes de materializar esse. Já são capazes disso, eles são muito evoluídos. A ciência deles, a tecnologia deles hoje, um dia a Terra vai ter a tecnologia que eles já têm. A nossa está perdendo para eles. Hein? A nossa está perdendo para eles. A nossa tecnologia em relação à tecnologia dos seres que habitam o interior da Terra é como se nós fôssemos crianças, bebês, aprendendo as vogais, onde eles já estão na ciência da matemática, da física, muitos anos-luz à frente de nós. Eles estão muito. Nós não somos inteligentes como nós pensamos, Aldenora. Nós somos principiantes de uma cartilha. Mas eles também podem nos ajudar a despertar para essa nova era. Eles já estão nos ajudando a despertar para essa. Já estão nos ajudando. Eu acho que você colocou
casa que porque assiste algo relacionado a ele, então Em sintonia. estão presentes ali naquele. É assim, Aldenora, a partir do momento que você faz a leitura de um dos livros de Trigueirinho, que você assiste os vídeos no YouTube, você vai perceber que Trigueirinho falando, ele transmite uma paz muito grande. Ele transmite uma paz muito grande. Até João Pedro, atenção. É muito profundo. Vários vídeos aqui no Isso. E eu organizando aqui a casa e estando, coloquei um pouco não era ligado até. É muito bom. A gente aquela paz interior com o que ele fala, com a voz. É uma impressionante. Eu vou relatar aqui para você o que ocorreu comigo ontem à noite. Essa é a terceira semana que a gente está lendo esse livro de Trigueirinho. E ontem à noite, de ontem para hoje, na dormida, eu tive como se fosse um sonho. Aquilo eu não sei o que foi. Desculpa. Onde eu me encontrava em um lugar e eu tinha certeza que eu ia morrer, né? Usando o nosso linguajar mais rude, eu sabia que eu ia desencarnar. Eu não sabia a hora, mas é como se alguém dissesse assim que eu começasse a me preparar para o desencarne, para uma. Só que ao mesmo tempo que eu sabia que iria desencarnar, eu também, alguém me dizia ou algo me dizia que eu não via pessoas, não ouvia vozes. Era como se chegasse na minha mente assim, que não é uma morte como na matéria nós chamamos. É uma transformação, é a mudança, é a morte de um homem para o nascer de outro. Foi assim que eu entendi. Agora é uma sensação terrível, é uma sensação muito difícil. Porque mudar é difícil, né? Mudar os nossos hábitos, mudar alguns vícios, deixar de praticar alguns vícios, tudo isso é muito difícil, né? Mas a gente só vai alcançar essa plenitude, nós só vamos alcançar essa elevação se nós conseguirmos, pelo menos, praticar o início de algumas mudanças. Eu acredito, eu acredito esse trabalho que está dizendo, essa possibilidade já está acontecendo. Pois é. Talvez sim. Assim, eu acho que cada encontro, cada questionado, ao entender a mudança de hábito não é tão fácil. Verdade. Mas começando, aqui é como se fosse uma gotinha d'água no oceano. Uhum. E a gente precisa considerar nossos avanços possíveis. Sim. Só em estar aqui no momento, desenvolvendo esse trabalho, já é uma grande. Sim. Nós vamos então ficar por aqui, Aldenora. Já são 21h47. A próxima leitura nossa desse mesmo livro será das páginas 19, 20 e 21. Ele trata da humildade, da coragem e do discernimento. Certo? Então a gente, no domingo que vem,
nós vamos falar sobre isso, sobre a humildade, coragem e discernimento, baseado nesse livro de Trigueirinho. É claro que a gente não esquece de maneira nenhuma a Bíblia, né? Porque é o livro base. Nós não esquecemos, eu pelo menos não esqueço as minhas raízes, que é o Espiritismo, onde eu respeito muito todas as hierarquias das vertentes, né, das linhas espiritualistas, eu respeito todas e vou continuar acreditando, mas eu quero hoje começar a galgar novos caminhos, um caminho de mais sutilidade, um caminho de menos densidade, né? Para que a gente comece a trilhar as novas mudanças que a Terra, que o universo, não a Terra, que o universo exige, né? Porque daqui a alguns dias, Aldenora, você vai começar a ver algumas transformações no planeta. Transformações muito fortes, muito fortes. E agora mesmo a gente não pode falar nada, não vai falar nada para não ser precipitado. Mas nós vamos presenciar algumas coisas e vamos nos lembrar de algumas leituras feitas nesses livros. Tá certo? Mas essa evolução, todas também coloca, contribui para a evolução espiritual. Não deixando, não deixando todos os nossos na área. Eu Não. acho que complementa, porque com essa evolução, a Maria, se eu conseguisse fazer essa evolução, Na verdade, é um avanço. muito grande. Na verdade, ele amplia, né? Ele amplia os nossos conhecimentos, ele traz para nós o entendimento de tudo aquilo que Jesus já trouxe. Que Deus não é castigo, Deus não é ódio, Deus não castiga e nem traz repressão para nenhum dos seus filhos. Deus, através da misericórdia e do amor, nos obriga, né? A palavra obriga, entre aspas, a mudanças. Porque ou você muda ou você permanece por muito tempo estagnado em um plano que nós precisamos despertar. No momento em que nós mudarmos alguma coisa, nós vamos habitando. Por exemplo, nós poderíamos habitar a Terra, se a Terra for um plano de prova e expiação. Vamos aí para outro plano, que não seja a Terra, que já é de regeneração. Mas digamos que nós iremos habitar um plano de prova e expiação. Mesmo em um plano de prova e expiação, como já foi a Terra um dia, mas tem suas belezas, suas maravilhas. E nós poderíamos viver bem, sem sofrer tanto, né? Com base nas benfeitorias que nós criamos nesse momento para os nossos espíritos em uma terra de regeneração. E aí nós vamos ter a oportunidade, depois dessa próxima, ou desse próximo reencarne, ou talvez já no próximo, sermos convidados a habitarmos essa nova terra, ou irmos para um outro plano onde nós tenhamos afinidade, né? Porque nós não podemos habitar locais angelicais com espíritos tão perturbados, né? Porque todos os dias nós pensamos no que é bom, mas também pensamos no que é ruim.
nos planos de maiores evolução, as mentes não se dão ao luxo de pensarem em coisas negativas. Elas não têm tempo para pensarem em coisas negativas. Então vamos educar as nossas mentes. Tentar educar nossas mentes na positividade. Verdade. Então eu vou agora para... Está me ouvindo bem? Bom, Então nós vamos agora para o nosso final. Divino Mestre, fonte infinita de amor e de misericórdia, livra-nos de todo o mal. Abre as portas dos nossos corações. Abre as nossas mentes para que tenhamos condições de visualizarmos os mundos de regeneração. Amplia os horizontes da nossa inteligência para que sejamos corajosos e esqueçamos cada dia a prática do materialismo de nível tão baixo e sejamos a cada dia banhados pelas energias dos seres intraterrenos, das luzes que habitam as profundezas dos oceanos, dos seres angelicais que habitam as esferas superiores e que visitam a Terra todos os dias buscando a paz através das suas naves, dos espíritos que habitam civilizações maravilhosas e ainda desconhecemos a sua angelitude. Obrigado, meu Deus, e as portas das nossas casas e o interior de cada lar seja protegido, vigiado pelos seres que nos envolvem e nos protegem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E assim, minha querida amiga e irmã Aldenora, nós vamos nos despedir aqui. Quero deixar um abraço e dizer a você que domingo nós estamos de novo, viu? A partir daquele dia que nós iniciamos essa tarefa, nós não vamos parar. Se Deus quiser, vamos ler vários livros de Trigueirinho. Nós, em nossa companhia, né? Eu, você, quem entrar, os seres que estão próximos a nós, e a gente vai se melhorar.